Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuação do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, tendo Jesus descido do monte, uma grande multidão o seguiu. E eis que, aproximando-se um leproso, o adorava, dizendo: Senhor, se tu queres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser purificado. E logo ficou purificado da sua lepra. E Jesus disse-lhe: Vê, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para lhe servir de testemunho. E tendo entrado em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, fazendo-lhe uma súplica, e dizendo-lhe: Senhor, o meu servo jaz em casa paralítico e sofre cruelmente. E Jesus disse-lhe: Farei. Mas o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa. Dizei, porém, uma só palavra e o meu servo ficará curado. Pois também eu sou um homem sujeito a outro, tenho soldados às minhas ordens, e digo a um: vai, ele vai, e a outro: vem, ele vem. E ao meu servo: faz isto, ele o faz. E Jesus, ouvindo isto, admirou-se e disse para os que o seguiam: Em verdade vos digo, não achei fé tão grande em Israel. Digo-vos, porém, que virão muitos do Oriente e do Ocidente, e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, enquanto que os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e seja feito conforme creste. E naquela mesma hora ficou curado o seu servo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. A epístola de hoje é do apóstolo São Paulo e nos diz: Meus irmãos, não querais ser sábios aos vossos olhos. Não torneis mal por mal a ninguém, procurando fazer bem, não só diante de Deus, mas também diante dos homens. Se é possível, tanto quanto depende de vós, tende paz com todos os homens. Não tireis vingança pessoal, ó caríssimos, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: A mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Antes, se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se tem sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Estimadas almas, nós estamos no terceiro domingo depois da festa da Epifania. E aqui temos dois acontecimentos para estimular a nossa confiança. Já havíamos falado em outras ocasiões que em latim é muito mais bela essa palavra. É confidutia, com fé. Porque quem tem fé, confia. No Evangelho, o leproso, ele foi tanto leproso como centurião, mas são modos diferentes. O leproso está ali, os senhores sabem que a lepra, até pouco tempo, em realidade, não tinha cura. Hanseníase se chama hoje. E ela desfigura as pessoas. Na Sagrada Escritura, quando designa a lepra, é a doença, no sentido físico, mas também é, no sentido moral, o pecado. Os leprosos, segundo a lei de Moisés, eles não podiam ficar perto de ninguém. Quando alguém ficava com lepra fisicamente, eles tinham um refúgio de leprosos em que ninguém podia tocá-los, tanto para não disseminar esta enfermidade, mas também porque, segundo a lei do Antigo Testamento, eram pessoas impuras, no sentido religioso. Então, os senhores têm, para entender esta situação deste senhor,
Os senhores imaginem que ele está doente e quando ele passa no meio de uma cidade, todo mundo se afasta dele. Por quê? Não podia nem entrar no templo de Jerusalém para rezar. E quem tivesse contato físico tinha que se purificar no rio, à tarde, no pôr do sol, se lavar para ficar limpo. Então, ninguém ia tocar nesse sujeito. Se era dentro de casa, um filho detectou lepra e ia para o lugar dos leprosos. Ninguém tinha contato. Se fosse o esposo, também ia para o lugar dos leprosos. Ninguém tinha contato. Então, não sabemos detalhes da vida desse senhor. Vamos vasculhar. Talvez a tradição tenha informações. Mas, em todo caso, era uma pessoa excluída da sociedade civil e da sociedade religiosa. Porque perigo de contágio e também por razões religiosas. Quando este homem se apresenta a Nosso Senhor, tem uma multidão seguindo Nosso Senhor. Então, os senhores imaginem uma multidão que aqui segue a lei de Moisés, hein? São judeus, e aí tem no meio deles um leproso. Todo mundo se afasta, hein? Porque estava escrito que era para se afastar. E Nosso Senhor não se afasta dele. Por quê? Nosso Senhor mesmo diz que veio para as ovelhas que estavam perdidas da casa de Israel. Na casa de Israel, quem eram os perdidos? Todos. Os judeus estavam perdidos com a má interpretação da Sagrada Escritura, os sacerdotes, e o povo estava perdido porque estava sendo enganado pelo clero de Jerusalém, e depois todos eles jaziam em vários males, tanto da saúde do corpo, por isso vemos Nosso Senhor curar leprosos, paralíticos, cegos, e tudo entre os judeus. E depois, eles tinham diante de si o próprio esperado das segundas profecias e poucos estavam enxergando em Nosso Senhor o seu Deus, o prometido. Então, isso é estar perdido, é ter a verdade diante dos olhos e não enxergá-la. Quando este Senhor se apresenta, ele vai fazer o quê? Aqui começa o ato de fé. Senhor, se tu queres, podes purificar-me. No Antigo Testamento, para ser curado da lepra, era somente um milagre de Deus. E não só no Antigo Testamento, hein? Como lhes dizia, até hoje tem cura a hanseníase, mas precisa de um tratamento. O padre não é médico de corpo, só de almas, mas é um tratamento violento. São 6 meses de um remédio bravíssimo e, detectada a tempo, ela é curada, sim, Senhor. Mas, como naquele então, somente um milagre, e ele não acontecia para todos, este homem seguramente estava todo desmantelado. A hanseníase tira a sensibilidade da pele, não, saem manchas brancas, normalmente, e quando se fura assim, aperta, não se sente mais a pele. Com o passar do tempo, aquilo muda de cor, viram feridas e vão deformando. Normalmente os leprosos ficam todos deformados, perdem dedo, membros, vão ficando todos desmantelados, até chegar na morte. Mas isso é gradativamente, vai desfigurando pouco a pouco, até a pessoa ficar reduzida prostrada em cima de uma cama e toda desmantelada. Pois então, era o estado deste homem. Agora, quando ele se apresenta diante de Nosso Senhor, o que ele está dizendo? Senhor, se tu queres, eu posso ficar limpo. Ou seja, se o Senhor quer, eu posso ficar curado. Quem tem esse poder de querer algo e isso acontecer? Só Deus. E este homem leproso enxerga diante dos seus olhos Nosso Senhor Jesus Cristo, que tem o poder de Deus. Por quê? Porque Ele é Deus. Isso é fé. Aí o que Nosso Senhor vai responder? Muito precisamente. Jesus estendeu a mão, diz o Santo Evangelho, e disse o quê? Eu quero, fique limpo. E naquele instante o homem ficou curado.
É o mesmo que disse o quê? Faça-se a luz, e a luz se fez. É o mesmo que disse, façam-se os animais, e eles apareceram na existência. É o mesmo que soprou sobre o barro e deu existência a Adão, e é o mesmo que pegou uma costela de Adão e criou Eva. O mesmo poder, porque isso chama milagre e só Deus pode fazer. É a onipotência divina em ação. Anjos não podem fazer milagres, santos não podem fazer milagres, ninguém pode fazer milagre, somente Deus. Porque Deus quer e a sua vontade se faz, e aí está o milagre no caso da cura deste sujeito. Passa outro. Aqui vai ser um pouquinho diferente. O centurião também sabe que ele tem diante dos seus olhos alguém que tem poder. Mas ele vai dizer o quê? Senhor, se o Senhor, eu não sou digno que entre em minha casa. O centurião romano tinha suas mazelas lá, soldados e todas essas desordens que se seguem na multidão de gente complexa. Mas ele vai dizer o quê? Se o Senhor dizer uma palavra, o meu servo vai ficar curado. O leproso diz o quê? Se o Senhor quiser, eu vou ficar limpo. É diferente. Um vai na vontade de Deus e outro vai na palavra de Deus. Obviamente vão à mesma fonte, a vontade de Deus, porque Deus fala o que ele quis. E Deus, no caso do leproso, desejou a cura, nosso Senhor, e ela aconteceu. E o centurião, nosso Senhor, vai ficar admirado, porque o centurião não era judeu. O centurião não conhecia a lei de Moisés. O centurião é um pagão, falamos de um romano, que estava ali em Jerusalém, mas estava atento a nosso Senhor. Via que nosso Senhor tinha curado muita gente. E ele sabe que nosso Senhor não é um normal, comum, como os outros que estavam na cidade santa de Jerusalém. E aí nosso Senhor vai fazer o quê? Vai fazer o diferente. Porque o leproso vai dizer o quê? Senhor, se o Senhor quiser, eu vou ficar curado. Mas o nosso Senhor vai dizer o quê? Para o centurião, que aconteça conforme crestes. E aí o servo vai ficar curado. Por quê? O centurião queria realmente que o seu servo ficasse curado. Vocês estão me entendendo? Aí o que acontece? O homem fica curado e é outro milagre. Aqui nós vemos o poder da oração. A gente reza e pede a nosso Senhor qualquer coisa lícita, honesta, seja o que for. E nosso Senhor responde para nós a mesma coisa que ele disse para o centurião. Toda vez que a gente reza, lá do céu, nosso Senhor fala que aconteça conforme crestes. Sabe por que não acontece? Porque a gente não crê. Sim, a gente pede, Senhor, eu quero, mas no fundo nós não queremos o que nós pedimos. Por isso não acontece. Não é Deus que não nos atende, é nós que não queremos o que nós estamos pedindo. Por isso São Paulo vai dizer o quê? Que o Espírito Santo vem para suprir a nossa fraqueza quando nós rezamos. Porque às vezes nós não sabemos o que nós pedimos. Eu quero a cura, e nosso Senhor diz, ser curado, e nós não somos curados. Porque no fundo, nós não queremos. Aí fala, mas padre, se eu não quisesse, eu não pediria. Sim, mas esse querer supõe o confiar que nosso Senhor tem poder de curar. E aí vem a desconfiança. E quando há desconfiança, não há uma plena vontade de obter aquilo que nós estamos pedindo. Lhes dou um exemplo. Um pobre mendigo à porta do banco, ele sabe que todo mundo que entra ali, por princípio, tem dinheiro, certo? Então ele é muito esperto. Ele, em vez de ele pedir na porta da igreja, ele vai à porta do banco.
Ele supõe o quê? Que as pessoas que estão saindo têm o dinheiro, por isso ele não quer dinheiro, ele vai pedir. Aí ele vai receber vários nãos, porque nem todos dão alguma coisa para os mendigos. Perfeito. Agora, quando um mendigo aleatório está na rua para qualquer um que passa, ele não tem certeza que aquele tem dinheiro. Então ele pede, se o outro tiver e quiser dar, dá. Mas quando nós temos certeza do que aquilo que nós estamos pedindo o outro tem, temos mais garantia de receber. Nós, quando vamos pedir a Deus e temos desconfiança, nós esquecemos que Deus, ou não acreditamos, que aí é um problema de fé, que Deus é a fonte de todos os bens. Deus só não pode fazer coisas más, coisas ruins, porque vai contra a onipotência ordenada do bom Deus e ele não faz mal, hein? Mas nós fazemos como estes mendigos aleatórios. Vamos pedir, talvez eu receba moeda, talvez eu não receba. E não fazemos como os mendigos que estão com certeza à porta dos bancos e supõem com certeza que quem sai de lá tem alguma coisa para dar. Se não dá é porque não quer. Pois então, o centurião vai obrar como mendigo à porta do banco. Ele sabe que nosso Senhor é a fonte de todos os bens, por isso ele vai pedir, Senhor, cura meu servo. E como aquela vontade do pedido estava conforme a esperança de obter a cura do seu servo, e nosso Senhor diz o quê? Aconteça conforme desejastes. E o desejo daquele senhor era, diante de Deus, realmente que o seu servo fora curado. Então, queridas almas, às vezes a gente fala, Deus não me atende, Deus não me atende, Deus não me atende, eu rezo há anos. O tempo de Deus é o tempo de Deus e Deus não corresponde às nossas pressas. Nós que temos que nos submeter aos planos do bom Deus. Mas Deus atende a todas as pessoas que rezam. Ele que disse, pedi e recebereis. Se nós não recebemos, é porque nós estamos pedindo com desconfiança. Deus não atende a quem se aproxima dele desconfiando da sua onipotência. Deus não atende quem pede sem fé, ou seja, sem confiar. Por isso, com fiducia, com fé. Aí vão falar assim, Deus não ouve? Claro que ele ouve. Uma coisa é ouvir, outra coisa é atender o que está sendo pedido. E nosso Senhor exige, para que a nossa oração seja atendida, que nós confiemos. E aqui nós vamos tocar no que? Na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vai a nosso Senhor Jesus Cristo achando que ele é um homem santo somente, dele não obterá nada, porque esquece que ele é Deus. E aqui, tanto o centurião como o leproso se aproximaram de Cristo, verdadeiro homem, mas implorando a graça, esperando nele como verdadeiro Deus. Porque quem tem a vontade onipotente, o único que tem a vontade onipotente é Deus. E o leproso diz o quê? Se o Senhor quiser, eu ficarei limpo. E o centurião disse, se o Senhor disser uma palavra, meu servo será curado. Quem tem a palavra onipotente? Deus. O modernismo, já lhes falei em alguma ocasião, eles desfiguram a divindade de nosso Senhor. Não vou ser desonesto, longe de mim, mas no fundo, muitos creem que Cristo é Deus. Não estou dizendo que todo modernista negue a divindade do Verbo encarnado. Não é bem assim. Mas na prática mesmo, como reduziram a nosso Senhor a um homem muito especial, elegido por Deus, e o próprio, vamos deixar assim, Bento XVI, no seu livro Jesus de Nazaré, cuja leitura é proibida a todos os que querem praticar a religião em plenitude católica, diz o seguinte, que nosso Senhor vai descobrindo a sua divindade. Isso é um modo bem ariano, herético,
de explicar a divindade do Nosso Senhor. Bom, o ariano nega, mas quem acha que Nosso Senhor foi despertando a sua divindade também está bem lesado, porque Nosso Senhor sempre soube, desde que Deus é Deus, que Ele é Deus. Deus Nosso Senhor não se fez homem, depois de 30 anos ele falou assim, olha, eu sou Deus. Curou o leproso e falou, olha, eu acho que eu tenho poderes. Não, desde o primeiro instante no útero da Santíssima Virgem, ele é Deus, o mesmo que estava na eternidade com o Pai e o Espírito Santo. Então, muitos não podemos negar jamais a humanidade de nosso Senhor, mas temos que enxergar em nosso Senhor Jesus Cristo a fonte de toda a santidade. Assim que ele é santo, sim, mas ele é a fonte da santidade. Por quê? Porque ele é Deus. Aí vamos ver no Evangelho, todos aqueles que vão a nosso Senhor e reconhecem a sua onipotência, obtêm o que nós desejamos. Então, queridas almas, o segredo da oração não está em rezar nem em latim, nem em grego, nem em aramaico, que era a língua de Nosso Senhor, não está em nada dessas coisas. O segredo da oração está na fé pura e plena e na confiança sem reservas naquele que nós estamos pedindo. Aí vocês vão falar, padre, por que o senhor então acha que a missa... Eu não acho, eu tenho certeza. A missa em latim, numa língua que a igreja escolheu por razões litúrgicas. Mas se eu rezo um Pai Nosso em português, os senhores quando rezam seus terços em português, e vamos supor que alguém reza em latim, o terço em latim não vai ser mais poderoso do que o terço em português. Sabe qual vai ser o terço mais poderoso? Aquele que tiver mais devoção, aquele que tiver mais fé, aquele que for rezado com maior atenção. Esse será o mais poderoso. Então, o nosso querido leproso e o admirável centurião falaram nas suas línguas a Nosso Senhor, confiança naquele que estamos pedindo. Então, queridas almas, não é desmerecendo o poder de certas devoções, o terço é poderosíssimo, a via sacra é poderosíssima e a Santa Missa é o sacrifício de Nosso Senhor, é o que se pode fazer debaixo do céu, mais poderoso na face da terra. Mas todas estas graças imensas e sobreabundantes, da parte de quem oferece a missa, da parte de quem assiste missa, supõe a disposição do nosso querido leproso e do admirável centurião. Aproximar-se de Deus, crendo que Ele é Deus, Todo-Poderoso, e não um Deusinho fabricado com todas as lesões e deficiências modernas. Não, Ele é o Deus onipotente, que nós conhecemos tal qual Ele disse que é, não conforme nós achamos. E este Deus que nos disse, pedi e recebereis. Então, se nós tivéssemos um pouco mais de confiança na oração, nós teríamos economizado poupado muitas rugas em nosso corpo, muitos cabelos que já caíram da nossa cabeça, ou que ficaram brancos, para quem teve essa sorte. Outros caem, não ficaram nem branco, porque nós colocamos às vezes nos recursos humanos aquela confiança que devia estar nos recursos de Deus, e o homem não tem poder para nada, seja quem for, até os santos. Quando nós obtemos uma graça de um santo, quem dá a graça? Deus. Os santos sem Deus não seriam nada. Mas, bom, eles agradaram a Deus, e quando o Santo Expedito que fala, olha, Senhor, lá na terra tem um devoto meu que realmente está me importunando devotamente. Aí Nosso Senhor olha para Santo Expedito e fala, meu amigo, o Senhor deu a vida por mim, então pelo Senhor a graça será alcançada. Mas quem deu a graça? Deus. Quando nós azucrinamos a Santíssima Virgem,
coisa que lhe agrada muitíssimo. Aí Nossa Senhora diz para quem? Para seu filho, que é Deus. Meu filho, olha, tem um ali na terra que já rezou não sei quantos terços de minha honra. Aí Nossa Senhora diz, olha, minha mãe, ele é um infeliz. Mas a senhora que está pedindo por ele, sabe o que vai acontecer? Que faça conforme a senhora crê. E por isso acontece. Mas quem deu a graça? Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridas almas, toda fonte de graça é nosso Senhor Jesus Cristo. E por que Nosso Senhor não nega nada a seus santos? Porque nenhum deles duvidou da sua divindade. E justamente por ele ter sido Deus, que São Expedito deu a sua vida, que a Santíssima Virgem disse, eis aqui a escrava do Senhor, e recebeu, e deu esse consentimento para que ele se fizera carne. E aí todos que estão lá em cima é porque acreditaram em tudo que ele diz, porque ele é Deus. Ele não foi um homem iluminado, ele é a luz que ilumina todos que veem, ele é a fonte de toda iluminação. Então esse é o segredo para as nossas orações terem poder. Não é questão de quantidade, não é questão de... Nós temos esta inclinação, né? Uma oração mais poderosa que a outra. Sem desmerecer, é verdade, o exorcismo da medalha de São Bento é magnífico e poderosíssimo, mas uma oração como a Ave Maria rezada com devoção é também um grande exorcismo e poderosíssima. E o que dirá do Pai Nosso que foi ensinado pelo próprio Cristo? Saiu do coração de nosso Senhor? Existirá oração mais poderosa? Não existe. Então, por que às vezes não obtemos? Falta confiança. E isso nosso Senhor não abre mão. Nosso Senhor não dá a graça, porque quem crê que Ele é Deus tem que confiar plenamente na sua onipotência. Foi o leproso, foi o centurião. Quando é assim, aí vamos entender a epístola de São Paulo, que nós acabamos de ouvir. Não querais ser sábio aos vossos olhos. Nós sabemos aqui, entre todos nós, uns sabem mais, outros sabem menos. Mas olha, quem sabe mais que Deus? Ninguém. E a imitação de Cristo diz o quê? Que muitas coisas são as que nós sabemos, mas muitas mais são as que nós ignoramos. Isso serve para todo mundo. Santo Tomás de Aquino, cuja cabeça é do tamanho dessa construção, sapientíssimo, muito mais era o que ele ignorava do que era o que ele sabia. Então, bom, quem sabe mais que Deus? Ninguém. Humildade. E quem exige humildade? O próprio Deus. E vai dizer aqui, não torneis mal por mal a ninguém, procurando fazer bem, não só diante de Deus, mas também diante dos homens. E quem nos manda isso? Deus. Aqui então regras morais. Deus não só exige a fé, Ele exige a moral. E como nós conseguimos obter a prática da virtude? Porque quem nos manda é Deus. Nosso Senhor nos manda. Então, quando nós desconfiamos assim, não, Deus está certo no toda a doutrina. Mas alguma coisa moral que a gente tem dificuldade de fazer, a gente não, acho que não é Deus que manda, são os padres. Mas a autoridade da igreja é a autoridade de Deus. Quando nós desconfiamos dessas coisas, aí as nossas orações estão entrando em perigo. Deus não atende quem desconfia dele. Aí ele vai dizer o quê? Outra parte da epístola. Não deis lugar à ira, porque está escrito, a mim retribuirei, diz o Senhor. Então, que adianta eu me vingar? Hoje a gente vê até, desejos de morte para fazer justiça. Que adianta eu andar matando todos os por aí, que fizeram qualquer mazela? Primeiro que nós não queríamos ser sentenciados se nós tivéssemos feito as mazelas que os outros fazem. A nossa justiça é para os outros e não é para nós. Começa por aí a injustiça. E depois, quem é o que deve vingar com justiça? Deus. Porque está escrito, e o apóstolo vai citar, a minha vingança, diz o Senhor, a mim o exercício da vingança. Aí o apóstolo vai dizer então, que às vezes nós damos lugar à ira, querendo ser justiceiros. Aí São Paulo vai dizer, não dê lugar à ira,
Mas se nós cremos que Deus é justo, nós temos que esperar que Ele faça justiça, que vai ser corrigir todos, inclusive a nós, que merecemos certos castigos por nossas iniquidades. Então, em vez de ficar desejando a morte de quem seja, de qualquer iníquo, nós poderíamos rezar, porque o mesmo Deus que atende o leproso, atende o centurião, atende todas as almas fiéis que vão a Ele com confiança e fará justiça na causa de qualquer um que está sofrendo injustiça. Os juízos humanos são deficientes por malícia ou por debilidade humana, mas os juízos do Senhor Deus são retíssimos. Então, em vez de muitos desejos humanos de morte, de vingança, de sei lá, de que cai um raio no fulano, no beltrano, nós devíamos entregar para que as mãos de Deus façam a justiça. E como? Rezando. Então, muitas coisas que talvez seja matéria política, em qualquer outro aspecto que nós desejamos resolver, nós podíamos resolver rezando. Porque vimos que o leproso foi milagrosamente curado por uma oração. Senhor, se o Senhor quiser, eu ficarei limpo. Isso é uma oração. Um centurião obteve a cura de um servo que estava muito mal rezando. Senhor, se o Senhor disser uma palavra, ele ficará curado. Isso é uma oração. Brevíssima, confiadíssima. E se nós disséssemos para nosso Senhor, Senhor, se nós quiséssemos que o Brasil fosse salvo, ele teria sido salvo há muito tempo. Bastaria, Senhor, salve o Brasil. Ou, Senhor, salve minha alma. Eu não quero ir para o inferno, eu quero ser santo. Se esse desejo fosse honesto, nós estaríamos caminhando sobre as águas hoje. E isso não acontece, repito, como dizia e insisto, porque as nossas palavras não correspondem com os desejos do nosso coração. E nosso Senhor não só ouve o que dizemos, Ele prescruta o segredo dos corações e vê que as nossas palavras não correspondem com os nossos desejos. Então, queridas almas, a conversão é o segredo para, em definitiva, nossa oração ser sincera e ser totalmente agradável aos olhos de Deus. Então, peçamos agora, neste dia, a partir de então, essa graça de ir a nosso Senhor como aquele leproso, ir a nosso Senhor como aquele centurião, confiando na sua onipotência, e aí a nossa oração, seja qual for a devoção que tenhamos, o nosso rosário fará proezas, as Ave-Marias que rezamos de manhã, maravilhas, as nossas orações vocais, inclusive as espontâneas, obterão tudo que for pedido, desde que parta de um coração sincero, confiado plenamente na onipotência de nosso Senhor, que é nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.